E amigas, irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra. Deus nos fala. Deus sempre quer nos falar e nós temos que nos abrir a essa comunicação divina. Liturgia da palavra divulgada, veiculada na Igreja Católica no mundo inteiro. Terça-feira, Semana da Epifania, 8 de janeiro de 2019. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Nós temos aqui a liturgia divulgada pela página novaalianca.com.br. Antífona da entrada. Bendito que vem em nome do Senhor. Deus é o Senhor, Ele nos ilumina. É o Salmo 117, versículo 26. Oração do dia. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei que, reconhecendo sua humanidade semelhante à nossa, sejamos interiormente transformados por Ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é a leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 10. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, o Salmo 72, versículos 1, 2, 3, 4ab, 7, 8, refrão 11. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Vamos repetir o refrão? Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Refrão: os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Das montanhas venha a paz a todo mundo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Refrão: os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Refrão: os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repetindo: os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Agora a aclamação do Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho.
Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois disso, pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à reflexão, a liturgia comentada, que é um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail é santini@novaalianca.com.br. É imensa a multidão e tem fome. Jesus contempla a paisagem da penúria humana e vê que são como ovelhas sem pastor. Logo ele, Jesus, que se apresenta como bom pastor. Não admira que o mestre recuse a sugestão dos discípulos despedir os que o seguiam e mandá-los de volta com fome. Jesus tem outra solução: dai-lhes vós mesmos de comer. Dar o quê? Perguntam os discípulos. Não temos mais que 5 pães. Fica bem claro que o problema é da igreja. O problema é nosso. Não temos direito de voltar as costas à multidão que tem fome, seja do pão de trigo, seja do pão da palavra. Herbert Rosch comenta a passagem. Por esta ordem dirigida aos discípulos, Jesus indica claramente que ele leva a sério a miséria material do mundo, tanto quanto sua angústia espiritual. Ele não permite à igreja deixar de lado as questões práticas e se desembaraçar dos problemas apresentados por alguma situação econômica. Tampouco permite justificar sua inação por sua impotência e pobreza, dizendo: só temos 5 pães e 2 peixes. Menos ainda, Jesus sugere uma solução humana, uma nova organização da sociedade que viesse a suprimir ou resolver a questão do pão.
Numa palavra, Jesus se mantém igualmente afastado de um espiritualismo ignorante das realidades humanas e de um messianismo terrestre e carnal que, sob pretexto de aplicação e de realizações concretas, desconhecesse a realidade da graça que existe em Cristo. Aí estão bem nítidas as duas tentações que frequentam nossas comunidades. De um lado, viver um cristianismo aéreo, nefelibata, dirigido a homens sem corpo e sem fome. De outro, um cristianismo que conta apenas com o suor e o compromisso socioeconômico para socorrer a multidão sem pastor, como se Deus fosse alheio e indiferente. Se Jesus aproveita a miserável contribuição humana, 5 pães e 2 peixes, para saciar a multidão faminta, também é verdade que sua intervenção pessoal supera toda expectativa possível a partir da mesma contribuição. Assim, aprendemos a contar com a graça de Deus. Só ela possui o poder e o dinamismo para transformar desde já o panorama de uma humanidade faminta. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus!